Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa aula de história. Primeiramente, a gente vai corrigir a nossa atividade, que ficou na página do livro 32. Vamos abrir o livro e vamos fazer a correção, tá certo? Vamos lá? Explique quem era governante da monarquia e como ele governava. Então, vocês vão explicar, né, de acordo com o assunto que a gente estudou na aula passada. Então, como era? Então, você botava o rei era a figura principal da monarquia, sendo o chefe do exército, e responsável por administrar as terras e elaborar as leis e controlar o modo de vida dos súditos, certo? Então, aí é a resposta da questão 1. E agora vamos para a questão 2. A questão 2 diz o seguinte: vocês vou fazer uma pesquisa para descobrir o nome de 5 países que adotam a monarquia, certo? Como forma de governo em diferentes regiões do mundo e registra a informação no caderno. Então, você registrar aí a informação no caderno. Então, como seria? Como você ia botar como? Você ia botar Arábia Saudita, né? Austrália, né? Espanha, Marrocos, Japão e entre os outros, certo? Então, a resposta é essa. Vocês iam pesquisar e botar essas informações no caderno, certo? Então, aí são as respostas. Então, agora vamos passar para a página 33 para fazer a outra correção. Vamos lá? Isso. Página 33. Página 33, deixa eu ver. Tem como as questões Isso. Questão 1, né? Só era uma questão. Então, como era o uso das terras das primeiras comunidades humanas? Como é, quem lembra? Como foi que vocês colocaram? Então, era assim, né? Como era o uso? Por quê? Havia proprietário e a produção era dividida em 3 membros do grupo, certo? Então, aí é a resposta da página 33 na questão 1. Agora vamos. Não tem questão 2, né? Na página 33, né? Isso mesmo. Pois então, agora nós vamos agora passar para o nosso conteúdo, não é isso? Nosso conteúdo. Que é na página 36. Página 36. Vamos abrir o livro, vamos continuar com o livro aberto na página 36, isso. Nós vamos falar um pouquinho sobre a República e outra forma de governo, né? Como o nosso tema é organizando a política, né? Então, nós vamos fazer a continuação, né? Vamos lá. Isso mesmo, isso. Vamos lá. A República e outras formas de governo. Há cerca de 2.500 anos, a civilização romana era formada por um povo que falava a mesma língua e tinha hábitos e costumes comuns, certo? A sociedade era hierarquizada e havia divisão social entre ricos e pobres. Então, naquela época lá, tinha essa divisão dos ricos e dos pobres, certo? Aqui, os ricos, vamos falar daqui, os ricos, ele era como? Ele era conhecido como os patrícios, né? E eram os grandes proprietários de terra. Ele detinha o poder econômico, político e religioso. Já os plebeus era chamado de plebeus, né? Grupo formado por homens livres, geralmente pequenos, comerciantes, artesãos, né? Camponeses que trabalhavam na terra dos patriarcas, certo? Então, vamos agora dos patrícios, né? Trabalhavam nas terras dos patrícios. Então, a forma de governo utilizada pelos romanos, nesse período, as formas de governo trabalhada desse período, né? Vamos ver aqui.
as formas de governo trabalhada nas terras dos patrícios, né? A forma de governo utilizada pelos romanos nesse período era a república, certo? Vamos descobrir o que é uma república e observa as imagens. Nós vamos olhar essas imagens aí desses meninos aí, desses meninos aí, que está aí, nesses quadrinhos aí. Vamos fazer uma breve leitura para nós saber o que é uma república. Então, república é uma palavra que significa coisas públicas. República é uma forma de governo em que os representantes devem governar atendendo ao interesse da população. República é um representante criado leis e governa por determinado período. Então, qual é desses 3 quadrinhos que você acha que é república? Então, é o quadrinho do meio. Então, república é uma forma de governo em que os representantes devem governar atendendo ao interesse da população. Então, república é isso aí, certo? Agora, vamos passar agora para outra página. Na outra página do nosso livro, diz o seguinte, que hoje está tudo... Deixa eu continuar aqui abrindo o livro. Na outra página é o seguinte, na página 37, República para os patrícios. Vamos ver o que é isso aí. Ó, a República Romana era formada por 3 instituições. O Senado, a magistratura, juiz ou magistrados e a Assembleia, certo? Então, eles eram formados por essas 3 instituições. Circule aí. O Senado e o magistrado era composto de membros da família patrícias, né? Que já a Assembleia era uma comissão formada por patrícios, certo? Em plebeus enriquecidos. A maioria dos plebeus não participava da vida política e não tinha direitos. Sua necessidade não era considerada pelos senadores, magistrados, certo? As leis criadas pelos senadores eram orais, conhecidas apenas pelos magistrados, e atendia aos interesses dos patrícios. A República dos Patrícios. A República Romana não foi um período exclusivamente pacífico. Houve várias revoltas organizadas pelos plebeus contra o governo, nos quais exigia direitos políticos que pudesse garantir melhores condições de vida, que está aí no livro de vocês. Então, vamos observar nas imagens alguns dos direitos exigidos pelos plebeus. Vamos ver qual foi o direito que ele exigia, certo? Então, está aí no livro dizendo, eleição de representantes que tiveram os direitos de decisão no Senado, o outro, elaboração de leis escritas e não orais, e no outro está dizendo permissão para o casamento entre os plebeus e patrícios, porque não podia ter casamento com quem era rico não podia casar com pobre, certo? No caso, isso aí. Então, aí são os direitos, são alguns direitos exigidos pelos plebeus, certo? Nesses quadrinhos que vocês estão vendo aí, certo? Então, eu vou finalizar aqui a nossa aula de hoje. Então, vocês entenderam, né? Que a monarquia, o que é monarquia? Monarquia tem o rei como a figura principal. Ele é o chefe do exército, responsável por administrar as terras e elaborar leis e controlar o modo de vida dos súditos, certo? E na República também, os representantes governavam o quê? Para atender aos interesses da população, e ele cria leis e administrava por um determinado período. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenha gostado. E um bom dia e até a próxima.